Muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Vocês que estão aqui neste anfiteatro, também às centenas de alunos, professores e outros funcionários das escolas que estão a assistir a este evento online. É com muito gosto que damos então início a este Open Day na Banca. É a terceira vez que se faz esta iniciativa. Ela é realizada pela APB, a Associação Portuguesa de Bancos, e também com os bancos propriamente ditos. Como sabem, celebra-se esta semana a Semana Mundial do Investidor. E porquê é que é importante vocês estarem aqui, estarem a assistir a este evento? Porque vocês, jovens, vão ser os investidores do futuro. Ou seja, vocês agora se calhar têm uma mesada, têm uma semanada, recebem algum dinheiro dos vossos familiares, dos vossos amigos, mas muito em breve, e se calhar alguns de vocês, os mais velhos, já trabalham, mas vão entrar no mercado de trabalho. E vão começar a ganhar dinheiro. E a questão é, o que é que vocês vão fazer com esse dinheiro que vão ganhar? Vão gastá-lo? Vão poupá-lo? Ou vão investi-lo? Têm estas três opções. Agora a pergunta é, e este é o tema deste Open Day na Banca, confiar para investir. Confiar porquê? Porque vocês ouvem histórias de pessoas que investiram e perderam dinheiro. O que é que essas pessoas fizeram de errado? Ou fizeram tudo bem e algo correu mal? É sobre isso que nós vamos então falar hoje. Então vamos, com a ajuda dos nossos convidados, que irei apresentar daqui a pouco, explicar-vos os conceitos e as noções básicas para estarem preparados e bem informados para investirem bem o vosso dinheiro. Antes disso, vamos ouvir uma mensagem que o Presidente da APB, Fernando Faria de Oliveira, quis deixar para todos vocês, para todos nós, a propósito desta Semana Mundial do Investidor. Vamos ver e ouvir. Muito bom dia, sou o Fernando Faria de Oliveira, Presidente da Associação Portuguesa de Bancos. Queria agradecer a vossa presença neste evento. Esta pandemia está a alterar profundamente a normalidade dos nossos dias. Uma das suas principais consequências é a profunda recessão por que estamos a passar. Estamos, portanto, perante grandes desafios que se colocam quer ao nível das pessoas, do seu modo de vida, ao nível das empresas, para se aguentarem as dificuldades do presente e serem capazes de responder aos desafios do futuro, e o próprio Estado, que tem que tomar medidas e apoiar quer as empresas, quer os cidadãos mais vulneráveis. Esta recessão provoca naturalmente a queda do produto interno e, portanto, o grande desafio, o principal desafio que o nosso país enfrenta tem de facto a ver com a criação de riqueza, para poder distribuir o que se produz. Ora, a criação da riqueza está intimamente relacionada com o investimento. É fundamental o investimento produtivo a aumentar de maneira significativa. Esta Semana Mundial do Investidor é o tempo para sensibilizar os investidores, sejam grandes, sejam pequenos, sobre a importância da aplicação das suas poupanças para eles, naturalmente, porque têm um rendimento dessa aplicação, e para o país, para o seu desenvolvimento. Ao mesmo tempo, é um momento para lhes proporcionar um conjunto de informação que lhes permita, por um lado, tomar opções com bases racionais e com melhor conhecimento, e, por outro, para lhes conferir mais confiança, sabendo que o investidor tem uma proteção por parte do regulador, dos supervisores e das instituições que os acompanham. Os bancos, que estão a ser particularmente chamados para apoiar a retoma da economia de uma maneira muito significativa, querem também ser verdadeiros apoiantes através do aconselhamento dos seus clientes investidores. O Open Day da Banca é um momento especial, é uma iniciativa emblemática de contacto entre os bancos e os clientes que visa promover o investimento mais seguro. Ficam assim lançados os primeiros dados, ou seja, como é que o vosso dinheiro
pode ser usado para beneficiar o país e, ao mesmo tempo, a vossa carteira, que será essa a vossa primeira e principal, o vosso primeiro e principal objetivo. E, portanto, vamos ver como é que vocês podem ganhar confiança para investir. Investir em quê? Bem, vamos então apresentar o primeiro dos convidados, Vítor Ramos, da Direção de Mercados Financeiros do Banco Montepio, que vai falar sobre mundo em mudança, estudar, evoluir, confiar e investir ou poupar. Prestem, por favor, atenção. Olá, bom dia a todos. É um gosto estar aqui convosco. Vocês vão ser o futuro disto, vão ser quem me vai substituir a breve trecho na minha profissão e noutras. E eu venho falar-vos não propriamente sobre produtos e sobre formas de investimento, mas venho falar-vos mais de uma forma disruptiva e de como o mundo se está a comportar neste momento. Eu perdi o apontador. Rui, desculpa, podes mudar. Basicamente, ouvimos aqui falar de confiança, ouvimos falar de investimento, ouvimos falar de criação de riqueza e de tomada de decisão. Vocês têm ideia qual é que é a grande tomada de decisão que vocês têm, quais são as decisões importantes que vocês têm que decidir neste momento? Vocês estão brevemente a decidir qual é que vai ser o vosso curso. Essa é claramente a vossa grande tomada de decisão. O vosso curso vai ser aquilo que vos vai permitir, em última análise, definir o vosso futuro, a vossa profissão, e vão com essa profissão conseguir criar mais ou menos riqueza. Grande parte da vossa grande decisão neste momento é o que é que vão querer ser no futuro. Na minha geração era relativamente mais simples, eu ou ia para artes, ou ia para ciências, ou ia para letras. Hoje em dia há muito mais oportunidades, há muito mais decisões a tomar, e por isso eu tenho que ser mais curioso, tenho que estar mais atento a todas as alterações e a todas as oportunidades que andam à minha volta. Este slide mostra um pouco isto. Eu tenho que ser curioso para observar as mega tendências, o que é que está a acontecer, o que é que se está a alterar. Há muito mais pessoas, vocês provavelmente estão todos online, eu acredito que sim. Há novas oportunidades de negócio, porque há novas empresas. Há muita tecnologia, há mais digitalização. Nós estamos a fazer isto tudo de uma forma digital. As vossas aulas com a pandemia foram todas dadas de forma digital. Isto não seria possível há meia dúzia de dias. Há mais empresas tecnológicas, todas com base tecnológica. O mundo está numa rápida mudança e quando vocês olham para isto, se calhar já não vão ser médicos, se calhar já não vão ser médicos de diagnóstico, porque quem vai fazer diagnóstico é a inteligência artificial, ou se calhar vão ser, sei lá, há tantas oportunidades e é isso um pouco que eu venho aqui falar. Quais são essas oportunidades? Poupança. Poupança é uma coisa interessante, se vocês pensarem, o vosso corpo é uma forma de poupança. O vosso corpo, quando vocês ingerem calorias a mais, armazena-as sob a forma de gordura, para que, algures no tempo, quando vocês necessitarem, tenham energia suficiente para poder ser despendida. É a primeira forma de poupança que eu conheço e é o que faz o nosso corpo. Basicamente é disso que nós vamos aqui um pouco falar. Hoje em dia, a nível tecnológico, as empresas têm mudado bastante e essas t-shirts que vocês têm, que até há bem pouco tempo, essa é gira, é muito gira, é da Billabong, mas é só uma t-shirt. Mas compraste porque associas ao surf e gostas de surf e faz sentido. Esta nova camisola terá aqui um aporte diferente. Tem um oxímetro incorporado e este oxímetro permite dar a noção se o meu corpo está com oxigênio suficiente ou não. Já viram? Ou seja, para construir esta camisola já não basta um simples tecelão, já tem um produto de valor acrescentado, já é necessário um engenheiro, alguém mais curioso que tenha conseguido desenvolver
esta tecnologia. Ou seja, a empresa que vai fazer esta camisola provavelmente vai ter muito sucesso empresarial, eu vou poder querer trabalhar nesta empresa, vou ganhar mais dinheiro do que ganhava o tecelão, vou poder poupar mais, vou poder investir, em última análise, nesta própria empresa, porque vai ter mais criação de riqueza. Um relógio. Eu tenho a ideia que nenhum de vocês terá relógio, ou se tiverem, tem poucos, mas se eu vos perguntar que horas são, vocês olham para o relógio ou para o telemóvel? Para o telemóvel, não é? Pois, eu também. Ou seja, o relógio também dá horas, mas grande parte das coisas que faz já não são só dar horas. Vocês sabem para que é que foi importante o tempo, a conseguir medir o tempo? Foi exatamente para conseguir calcular a longitude. E só a noção de tempo, a medição de tempo, aparece só no século XVIII. Até lá só havia a noção de latitude, que é aquela coisa paralela, a longitude é esta coisa na vertical, e só no século XVIII. E foi um feito importantíssimo. Hoje o tempo é um dado adquirido e é uma coisa à qual nós não ligamos assim tanto. Mas isto para vos dizer, com o relógio, eu se quiser pensar hoje em dia num relógio, também esta indústria está em forte transformação digital e a tecnologia tomou conta deste setor. Esta é uma noção gira, é muito gira, isto é uma lente de contacto, eu normalmente, quantos de vocês usam lente de contacto porque veem mal? Alguns não. Eu também vejo mal, mas não uso. Mas as lentes de contacto também foram uma coisa extraordinária que apareceu e permitiu que as pessoas pudessem melhorar a sua visão. Esta lente de contacto tem uma particularidade, tem um sensor que detecta na lágrima a quantidade de glicose. Ou seja, se eu tiver problemas diabéticos ou coisa assim, será extraordinário, através de uma antena que comunica para um telemóvel e permite-me tratar mais rapidamente a minha saúde, ter cuidados adicionais. Ou seja, mais uma vez, isto pode criar emprego, já não estamos a falar só de uma necessidade que eu tenho em termos visuais, mas tem múltiplas funções e também será uma profissão que vocês podem querer ter curiosidade de desenhar estas lentes e não só analisar a glicose, mas poder analisar outros itens. Pessoas, cada vez há mais pessoas. Isto é uma imagem do Porto de Hong Kong em 1920. Isto é o mesmo Porto de Hong Kong, mas hoje há muito mais pessoas. Como há muito mais pessoas, há mais longevidade. Estamos a falar de maior longevidade. E há mais preocupação com o futuro. E como há mais preocupação com o futuro, eu vou durar mais, tenho que me preocupar em investir mais, em poupar mais, investir, em ter sucesso nos meus investimentos. Não há só mais pessoas, mas também há muito mais pessoas online. Eu tenho a ideia que 100% das pessoas aqui estão online. É incrível. Há uns anos atrás isso não existia. Com mais pessoas online, há novos modelos de trabalho. A pandemia foi um pouco isso. Eu pude trabalhar online, em teletrabalho, provavelmente grande parte dos vossos pais também, vocês também. Isto só é possível com a tecnologia. As empresas que investem nesse tipo de tecnologia são empresas que têm sucesso. Em 2015 estavam 7,2 mil milhões de pessoas online, existiam 7,2 mil milhões de pessoas, hoje em dia existem 7,81, a população está a crescer e o número de pessoas online também cresce. Há mais multimédia, há mais comunicação, há mais investimento. Vocês todos usam YouTube. No YouTube são produzidos 400 horas de conteúdos por dia e são consumidos 1.000 milhões de conteúdos hora-dia. Ou seja, é incrível a forma como eu consigo chegar a muitas pessoas e consigo transmitir ideias. Há novos modelos, há novos negócios que geram emprego. Eu posso investir nestas empresas. Vocês todos têm Spotify, de certeza. Eu também tenho. Quem de vocês anda de táxi ou anda de Uber? Ainda não. Mas os vossos pais andam todos de Uber, porque já ninguém anda de táxi. Ou seja, já todos alugam casa através do Airbnb, pelo menos eu faço isso quando viajo. E quando quero escolher a viagem que preciso fazer, escolho o Momonte, que me permite também criar poupança. Ou seja, é preciso eu manter-me curioso, perceber que isto tudo existe, que me traz poupança, que me permite mais lazer, e, acima de tudo, que tudo isto incide sobre base tecnológica. Reparem que quem transporta hoje em dia mais pessoas não tem um único carro, quem aluga mais casas não tem uma única cama, e tudo isto é feito numa base tecnológica. É mais barato viajar, posso ter mais tempo de lazer, posso ter sonhos, mas para isto, claro,
tenho investimento porque gasto menos, tenho poupança, e isto é tudo feito com novas formas, os Airbnbs, as Ryanairs, que me permitem fazer isso. Qual é a importância das megatendências? As megatendências mudam tudo no mundo e é importante que eu seja atento, que seja curioso, que vocês sejam atentos, curiosos, para começarem a desenhar e a ter ideia sobre qual é a profissão que vão escolher e quais são as empresas onde vão realizar os vossos investimentos para gerar poupança. Reparem, esta imagem é engraçada. O primeiro, esta aqui é a Quinta Avenida em 1900 e esta é a Quinta Avenida em 1913. Hoje em dia tudo é muito mais rápido, mas já na altura foram só 13 anos. Aqui haviam uma carroça, que está para aqui com uma bolinha, havia um carro e todas as outras eram carroças. Passado 13 anos, havia uma carroça e todos os outros eram carros. Os investidores conseguiram perceber que isto era uma mega tendência e que investiram nas empresas de automóveis, enriqueceram. Os profissionais que decidiram deixar de fazer carroças e decidiram ser engenheiros ou mecânicos ou perceber da indústria automóvel, enriqueceram. Os outros, não. Por isso é muito importante avaliar estas mega tendências, ser curioso, para escolher a nossa profissão futura. Por isso, este é um slide que vos dá uma ideia. Em 2009, as empresas com maior capitalização bolsista andavam aqui à volta das petrolíferas, havia uma tecnológica, havia para aqui uns bancos, havia umas de distribuição, mas há aqui outra tecnológica, mas essencialmente havia pouca tecnologia nas principais empresas. 10 anos depois, as principais empresas, vocês conhecem-nas todas. Tenho ideia que grande parte de vocês não saberá o que é ExxonMobil, mas todos saberão o que é Apple, o que é Microsoft, o que é Amazon, o que é Alphabet, porque são coisas que fazem parte do vosso dia-a-dia. Ou seja, vocês fazem parte disto, vocês conhecem isto. Estas são as empresas onde vocês claramente vão querer trabalhar. Isto é importante, eu não faço ideia o que é que vai acontecer em 2029, se vai haver outra nova mega tendência, mas claramente vocês já perceberam que os novos carros vão ser elétricos, que há alterações grandes a começar, por isso, em vez de escolher engenharia mecânica, provavelmente eu vou escolher engenharia eletrónica, porque tenho mais probabilidade de sucesso, mais probabilidade de emprego e mais probabilidade de gerar riqueza. Ou seja, apostar no futuro, lá no fundo, é aprender a lidar com a mudança. O futuro está em forte mudança e é isso que vocês estão a fazer. Estudar as megatendências, estudar para criar confiança, investir, poupar e realizar sonhos. Nós estamos todos online, basicamente, e há alterações grandes. As indústrias poluentes estão em fim de vida e as indústrias verdes claramente estão a aparecer e são estas também que vos vão dar emprego. Se eu conseguir ter confiança nesta minha ideia, eu vou estudar nesta lógica, vou procurar emprego nesta lógica, vou gerar mais riqueza para mim próprio, vou poder investir e a minha vida vai ser, lá no fundo, muito mais fácil. Para terminar, investir, como tudo na vida, implica estabelecer objetivos. Vocês é o que estão a fazer, estão a estabelecer um objetivo, qual é o curso que eu vou escolher. Alguns de vocês vão mudar de curso, porque não vão acertar à primeira. Eu também mudei. Mas não tem problema nenhum. Tive que repensar a minha estratégia, perceber que não era aquele curso que eu ia fazer, porque não acertei à primeira, e tive que restabelecer novo objetivo, escolhendo novo curso. Esta imagem é de um pássaro que não tem muitas asas, é mais um pássaro marítimo, e ele decide que quer voar. A coisa não lhe corre muito bem, o foguetão não corre muito bem, aquilo acaba por cair e fazer um buraco no gelo, e ele acaba por definir uma nova estratégia, que é pescar. Não tem problema nenhum errar, ou não tem problema nenhum ter uma decisão menos boa. A ideia base é redefinir pensamentos e conseguir definir um bom futuro. A próxima saída é o futuro e a próxima saída vão ser estes senhores que vão falar a seguir a mim, que vão dizer umas coisas interessantes sobre quais são os produtos, quais são as estratégias, qual é a forma ativa de vocês começarem a poupar. Muito obrigado, espero não vos ter entediado muito com a minha apresentação, mas foi um gosto estar aqui com vocês. Obrigadíssimo. Muito obrigado, Vítor Ramos.
Foi um bom ponto de partida porque nos ajudou a entender que estamos a viver num mundo em mudança. O mundo sempre esteve em mudança, mas a mudança está a ser cada vez mais rápida e, portanto, as escolhas que vocês fizerem hoje vão influenciar, obviamente, o dinheiro que terão ou não para investir ou para utilizarem como entenderem. Portanto, agora é uma boa deixa para ouvirmos a Lúcia Canário, da Direção de Marketing do Banco CTT, que vai explicar quais são algumas das opções para poupares e investires no teu futuro. Vejam quais são algumas das alternativas que vão ter a partir de agora. Olá, bom dia. Bom dia. Está a funcionar? Sim? Estão a ouvir? Então, eu queria começar aqui com uma frase muito sábia de um senhor que se chama Warren Buffett. Não sei se aqui há alguém que conhece o Warren Buffett. Quem conhece, põe o dedo no ar. Ok. Algumas pessoas já vamos saber no final da apresentação. E ele é sábio porquê? Porque ele dizia que, efetivamente, nós não devemos poupar aquilo que sobrou depois de gastarmos, mas que sim, devemos gastar aquilo que sobrou depois de poupar. E esta apresentação é muito sobre isso, sobre a importância de poupar e investir no vosso futuro e nas ferramentas que vocês têm para o fazer. E, portanto, certamente vocês aqui já ouviram falar do que é um depósito a prazo, certo? Muitos de vós já devem ter um depósito a prazo, ou uma conta poupança que foi feita pelos vossos pais, pelos vossos avós, e que têm lá amealhado algum valor. Mas algum de vocês já ouviu falar do que é um ETF? Não é um ET, um ETF? Não. Então já vamos descobrir. Há aqui uma premissa que todos temos que saber e temos que conhecer quando estamos a começar a poupar e a investir, que é aqui esta balança entre o risco e o retorno. E, portanto, quanto maior um risco associado a um produto, e nós vamos ver quais é que são os tipos de produtos que existem, maior também a possibilidade de ter uma rentabilidade associada. E quando falamos de risco, o que é que falamos? Não é necessariamente o risco da perda. Obviamente que existem produtos e ativos financeiros que nós vamos ver que podem incorrer em perdas totais de capital. Não é isso, obviamente, que desejamos, nem é maioritariamente isso que acontece. Mas o risco está associado a uma volatilidade. E esta palavra estranha, volatilidade no mercado financeiro, é o quê? É então esta subida ou descida do preço de um ativo financeiro. E quando nós olhamos para os vários tipos de produtos, vemos aquele gráfico, aquele gráfico ali ao fundo, conseguimos perceber que, obviamente, no caso de um depósito a prazo ou de uma obrigação, que já vamos ver o que é, tem um risco mais baixo, mas também o retorno, como vem ali no reward, é efetivamente também mais baixo. Quando olhamos, por exemplo, já para ações, os ETFs que vamos descobrir ou fundos de investimento, estamos a falar num retorno mais alto, mas também um risco de volatilidade, não é? Um risco de perda também mais elevado. Começando então aqui pelo depósito a prazo, o que nós na gíria bancária chamamos de DP, é mais fácil. Um DP é um conta-poupança. Um depósito a prazo, à partida, não tem riscos associados, não é? Até os bancos garantem, há um fundo de garantia de depósito que garante até 100 mil euros, se em caso de falência de um banco, vocês não perdem esse valor. A diferença entre um DP e um conta-poupança é que nas contas-poupança as taxas de juros são um bocadinho mais atrativas, não muito, mas foram montadas numa lógica também de poupança regular. Portanto, vocês querem ir de férias com os vossos amigos e sabem que vão em agosto, então podem começar já todos os meses a pôr 50 euros para quando chegar agosto terem ali um fundo de maneio para poderem ir de férias. Mas lá está, tem muito pouco risco, como vos disse, vocês podem levantar este dinheiro a qualquer altura e não vão perder esse dinheiro nem esse capital, o que nós chamamos de capital. Mas, na verdade, rende muito pouco. Quando nós vamos ver a média das taxas de juros que são as praticadas num depósito a prazo, por exemplo, vejam este exemplo, de 0,05. Estamos a falar ao fim de 360 dias, portanto, um ano, de 36 cêntimos. O que é que vocês fazem com 36 cêntimos? Acho que nem um café conseguem comprar, não é? Quanto muito conseguem comprar uma gorila, uma pastilha, qualquer coisa assim do género. Mas, portanto, um ano para esperar para comprar uma pastilha parece-me um pouquinho, não é? Mas é efetivamente também um produto que é muito comum e que obviamente serve para amealhar dinheiro. Depois temos outro produto que nós chamamos as obrigações. O que é uma obrigação? Portanto, nós temos as obrigações governamentais, que são obrigações de países ou obrigações de empresas. E quando um país ou uma empresa precisa de dinheiro, ele pode pedir dinheiro emprestado. Portanto, vocês podem ser o investidor que emprestam esse dinheiro a um país ou uma empresa. Isto é uma obrigação. O que é que vai acontecer? Esse país ou essa empresa vai emitir uma nota de crédito para vocês, que vão emprestar esse dinheiro, e no final ele vai-vos devolver esse dinheiro, mas com juros. Ou então, periodicamente, vocês vão recebendo esses juros durante o tempo do investimento. E, portanto, também já dizem os sábios que only borrow money when it's going to make you money. Não emprestar dinheiro sem receber nada de volta, portanto, uma obrigação é um pouco isto. Vocês estão a emprestar para receber depois um retorno.
Quando olhamos para as obrigações governamentais, vamos olhar, neste caso concreto, para as obrigações governamentais de Portugal. Portanto, quando nós estamos a emprestar dinheiro ao Estado português, ao nosso próprio país. Se vocês chegarem hoje a casa e perguntarem aos vossos pais, eu garantidamente acho que a maioria deles já certamente investiu num destes produtos, onde lhe perguntar ou certificado de aforro ou certificado de tesouro. São os dois principais produtos que são comercializados em Portugal sobre obrigações governamentais. Portanto, através deste produto, o que é que podemos fazer? Emprestar dinheiro ao Estado português e o Estado vai nos devolver, então, depois um rendimento associado a esse empréstimo. A grande diferença entre um certificado de aforro e tesouro tem aqui a ver com o mínimo de subscrição, com o prazo do investimento. Obviamente será mais fácil para nós começarmos com um certificado de aforro do que um certificado de tesouro, porque para começarmos com o certificado de tesouro precisamos de 1000 euros e depois também o certificado de aforro aqui permite-nos uma movimentação antecipada, ou seja, eu passado 3 meses, se eu quiser ir lá recuperar o meu dinheiro, vou mais facilmente do que um produto como o certificado de tesouro. Portanto, estes são os principais produtos a nível de obrigação governamental portuguesa. Só dar aqui uma nota que eu acho que estes slides são os slides anteriores, portanto pode haver aqui algumas questões, não é a última versão, mas pronto, ultrapassamos aqui o tema. O que é que eu vos queria aqui explicar? Que estes produtos, como os certificados de tesouro e de aforro, são produtos que já tiveram taxas de remuneração mais atrativas, mas efetivamente agora as taxas de juros estão muito baixas e, portanto, também recebemos muito pouco com este tipo de produtos. Portanto, seja o caso do certificado de aforro, em que podemos ver ali num prazo de 10 anos ganhamos, aqui não me lembro da simulação, penso que foram cerca de 10 anos ganhamos 6 euros, ou então num certificado de tesouro, em que realmente o montante líquido que também recebemos é muito pouco face ao tempo decorrido. Entretanto, estes slides estão aqui um pouco... vocês veem estes slides aqui uns em cima dos outros, porque de facto esta versão não é editável. Mas o que eu vos queria contar aqui sobre as obrigações de empresas é que as obrigações de empresas, como os países, também oferecem uma taxa de juros, mas mais atrativa a quem lhes empresta o seu dinheiro. No fundo, essa taxa de juros vai ser mais atrativa ou não, consoante, obviamente, a notação de rating que essa empresa tem. E o que é uma notação de rating? Há empresas específicas que definem se a empresa A ou a empresa B vai ter mais ou menos dificuldade em pagar o dinheiro que vos emprestou. Portanto, se eu sei que à partida a empresa B pode não vos pagar o dinheiro que emprestou, essa taxa de juros vai ser mais alta, porque vocês estão a arriscar mais e querem um maior retorno. Mas se vocês à partida sabem que é uma empresa estável e que vos vão pagar o dinheiro que vocês emprestaram, essa taxa de juros vai ser mais baixa. E porquê é que as obrigações de empresas são consideradas mais arriscadas que as obrigações governamentais? Alguém me consegue responder? Se não me sabem responder é porque não perceberam o que eu disse. E aí o erro é meu. Mas é fácil, eu digo-vos, as obrigações de empresas são consideradas mais arriscadas das governamentais porque vocês já viram um país a falir. Não é muito comum um país falir, não é? Entrar em falência, desaparecer e não vos pagar o vosso dinheiro. Já as empresas, há muitas empresas que nós ouvimos que podem entrar em falência e agora com a pandemia sabemos que há muitas empresas que fecharam. Portanto, há um risco muito maior destas empresas efetivamente fecharem. E por isso é que nas obrigações de empresas temos ali o amarelinho a nível de risco e nas obrigações governamentais tínhamos o verde. Relativamente às ações, aqui qual é a diferença? Uma obrigação e uma ação serve para uma empresa se poder capitalizar. Ou através da obrigação, que já vimos o que é, ou através de uma ação. E quando vocês compram uma ação, estão a comprar parte do capital de uma determinada empresa. Portanto, estas empresas vendem as ações para aumentarem o seu capital e vocês compraram uma ação, passaram a ser acionistas dessa empresa. E, portanto, o que é que um acionista espera? Espera que o valor a que comprou aquela ação suba para ir buscar o seu investimento. Porquê é que nós ali, a nível de risco, temos aqui um vermelho? Porque, efetivamente, os preços da ação são mais voláteis. Lembram-se da tal volatilidade que eu vos falei? Portanto, há uma volatilidade associada ao preço da ação maior, por exemplo, do que uma obrigação. Portanto, em certas alturas, vocês podem estar a perder o vosso dinheiro, ou o vosso dinheiro pode estar desvalorizado e podem, eventualmente, perder o vosso dinheiro. Também dizem que no stock market, que é este mercado de ações, o segredo é a paciência. No fundo, é a paciência porque, efetivamente, isto é um tipo de investimento a longo prazo. Na apresentação a seguir, vocês vão ouvir falar sobre a diversificação e sobre esta lógica de investimento a curto, médio e longo prazo. E, obviamente, se vocês quiserem, em dezembro, comprar uma prenda para os vossos pais e pouparem para uma prenda para os vossos pais, não é numa ação que devem investir, porque devem esperar mais tempo para reaver o vosso dinheiro. Portanto, aqui a ação é um produto, efetivamente, muito mais volátil. Estes gráficos estão desatualizados, como dizia há pouco, mas vou-vos tentar explicar a lógica que é muito semelhante. Vocês sabem o que aconteceu agora na pandemia, certo?
Não vamos olhar para aqueles números porque os números estão desatualizados. Portanto, na pandemia, se eu comprei... Já alguém comprou alguma coisa pela Amazon? Vocês todos já compraram pela Amazon. E sentem que durante a pandemia houve mais compras pela Amazon ou menos compras pela Amazon? Mais, obviamente. Portanto, se vocês compraram uma ação durante a pandemia, vocês, neste momento, aquilo estão a datas de março a 6 meses. Portanto, março a outubro. Imaginemos que vocês tinham compra uma ação no valor de $1.885. Isto são valores a março. Vocês, até à data, tinham já ganho $1.134. Portanto, vocês em 6 meses tinham este ganho com o valor da Amazon que compraram, porque houve efetivamente aqui uma evolução no mercado acionista, porque foi uma empresa que, obviamente, como houveram muitos clientes nesta fase de pandemia que efetivamente fizeram aqui muitas compras, porque não podiam se deslocar às lojas, esta ação valorizou bastante. Aquela percentagem dos 19% está errada, estamos a falar numa valorização de cerca de 60%. No entanto, vamos olhar aqui para o mesmo período de tempo para uma outra indústria, a indústria da Boeing. Sabem o que é a Boeing? Dos aviões, certo? E o que é que aconteceu na pandemia? O que é que nós vimos na televisão? Não houve voos, os aviões estiveram parados, não é? E, portanto, é aqui uma indústria que, obviamente, saiu muito prejudicada nesta fase pandémica. E, portanto, se vocês investiram nessa mesma altura cerca de $1.500, vamos imaginar, nestes cerca de 6 meses vocês perderam $120. Como vos digo, estes valores não estão atualizados, mas no fundo o que importa aqui é a mensagem, é que efetivamente na mesma altura de tempos nós temos umas ações a valorizar e outras ações a desvalorizar, e aqui nós entendemos o porquê, não é? Mas vamos imaginar que vocês não queriam investir nem uma nem na outra, queriam investir nas duas, ou até queriam investir em mais, numa Apple, numa Google, empresas que vocês gostam e com as quais vocês se identificam, como o Vítor falou há pouco. Nós aí então podíamos investir, por exemplo, em cabazes de ações, o que nós chamamos aqui no mercado de índices acionistas. E estes são os principais 3 índices acionistas norte-americanos. Estamos a falar da Nasdaq, S&P 500 ou Dow Jones. É aqui que encontramos a Google, a Apple, a Amazon. E, portanto, como vocês podem ver nesta linha e da volatilidade que eu vos falava, na pré-pandemia nós estávamos aqui com performances positivas, acima do zero, não é? E, obviamente, quando houve a pandemia, houve um mercado... tornou-se bastante volátil, ninguém sabia o futuro, ninguém conseguia prever o que é que ia acontecer e, portanto, houve quedas muito fortes no mercado. Se vocês tivessem retirado o vosso dinheiro aqui, o que é que tinha acontecido? Exato. Mas se vocês tivessem sido pacientes, como vos explicava há pouco, e se manterem a longo prazo, já vinham o vosso dinheiro a recuperar, correto? Por isso é que vos falo que, investindo em ações, estamos a investir numa lógica de longo prazo. Ficou claro ou alguém ficou com alguma dúvida? Está claro. Diz. Uhum. Não, podes só pôr algum dinheiro. Isso é uma pergunta muito inteligente e que vamos te responder a seguir, que tem a ver com a lógica da diversificação. Tu nunca deves colocar todo o teu dinheiro num só produto, mas mais à frente vamos te responder essa pergunta, pode ser? Ótimo. Então, nesta lógica de vermos a evolução do mercado, vermos o mercado acionista a subir ou a descer, é o que nós nos mercados acionistas chamamos de bull market and bear market. Porquê? Porque o touro, quando ataca, ele levanta os chifres, não é? Portanto, ele ataca para cima e, portanto, quando nós dizemos que estamos num período de bull market, é porque os preços das ações estão a subir e há um otimismo nos mercados. Quando falamos de bear market, é porque estamos num período pessimista, os preços estão a descer e os mercados, obviamente, estão também mais pessimistas com tudo o que se passa na economia. Portanto, o urso ataca para baixo, ataca no chão. E, portanto, é por isso esta definição que nós ouvimos no mercado acionista do bear market e do bull market. Passando aqui para outro produto, que são os fundos de investimento. Aqui nos fundos de investimento, como vocês veem, eu ponho aqui os riscos, pode ir da amarelo até ao vermelhinho, porque efetivamente os fundos de investimento, existem fundos de investimento para todos os tipos de risco. E o que é um fundo de investimento? É o que se chama um instrumento de investimento coletivo. E o que é isto? Imaginem que eu, o Vítor, o Rui, o João Pedro, nós queremos aplicar num fundo, portanto, numa carteira conjunta, mas eu só tenho 10, o Vítor só tem mais, tem 50, o João Pedro tem 100. Nós todos vamos aplicar nesse mesmo fundo e depois vamos distribuir pelo que nós chamamos as unidades de participação. Portanto, o dinheiro que eu ponho no fundo, eu vou ter as unidades de participação proporcionais àquele fundo onde eu investi. Portanto, vou ficar com uma parcela menor. Mas estamos a investir coletivamente nesse fundo. Este fundo de investimento está sujeito a um princípio da diversificação, que já vamos ouvir mais à frente. E porquê? Porque eu posso investir num fundo de investimento que invista em ações só, em obrigações só,
ou então em ações e obrigações, portanto, estou a investir num fundo de investimento que tem todos estes ativos que eu vos falei até agora. Portanto, é um produto que pode ser bastante diversificado. E vocês agora podem me estar a perguntar, então, mas qual é que é a rentabilidade que eu tenho destes fundos de investimento? E realmente é a mesma coisa que perguntar a que velocidade é que anda um carro na estrada. Depende, não é? Depende do carro, pode ter um motor mais fraco ou um motor melhor, e depende do estado da estrada, não é? E é a mesma coisa nos fundos de investimento. Eu posso ter fundos de investimento de ações que me podem trazer maior retorno e, portanto, nesta lógica da estrada posso andar mais rápido, mas também se a estrada tiver muitos buracos, ou seja, se houver muita volatilidade nessa altura nos mercados, a coisa também pode não me correr tão bem naquele período de tempo. Portanto, é aqui um termo de comparação que pode ser interessante para vocês. E o tal ETF, que não sabia o que é. O ETF é uma mistura destes dois fundos que eu vos falei, o fundo de investimento e de uma ação. Portanto, é um fundo de investimento e uma ação juntos. A sigla chama-se Exchange Traded Fund, e por isso é que nós lhe chamamos ETF. E é um fundo de investimento que é cotado na Bolsa. Portanto, ele pode-se comprar ou vender na Bolsa como se tratasse, efetivamente, de uma ação de uma empresa. E, portanto, é esta mistura entre ações e fundos de investimento. Como veem, também, obviamente, assim como as ações, tem um nível de risco mais elevado. Mas, para investir em todos estes produtos que eu vos falei até agora, obviamente, vocês têm que definir qual é que é o vosso perfil de investidor. Portanto, eu não posso investir num ETF se eu não souber o que é um ETF, porque estou a investir num produto em que eu desconheço os riscos, não é? E, portanto, quando vocês começam a poupar e a investir o vosso dinheiro, convém primeiro avaliarem um conjunto de características vossas. Qual é a vossa idade, se vocês têm dinheiro poupado, se não vão precisar desse dinheiro num curto espaço de tempo e só vão precisar mais à frente. Imaginem alguém que está a começar agora uma carreira profissional. Eu comecei a trabalhar e tenho o meu dinheiro poupado e há uma parte desse dinheiro que eu só vou precisar daqui a uns anos. Eu sei que posso investir em ações porque eu tenho tempo para recuperar dessa desvalorização que nós vimos que pode acontecer no mercado. Se vocês falarem com os vossos avós, por exemplo, já devem estar perto da idade da reforma, já não têm tanto tempo para esperar por esta recuperação do mercado, eles possivelmente já têm um perfil de risco mais conservador e não tão arrojado. E, portanto, é muito importante avaliarem o vosso perfil de risco e quando vocês vão a um banco e antes de investirem em qualquer deste tipo de produtos, o próprio banco, obviamente, facultará-vos estes testes para vocês ficarem a conhecer melhor o vosso perfil de risco. E quando eu comecei a falar do Warren Buffett é então, aquele senhor que vos falei no início, com aquela sábia frase, é então um dos 20 maiores bilionários do mundo. E, portanto, ele tem um fundo avaliado em bilhões de dólares e ele é nada mais do que um investidor. Portanto, ele ganhou a sua fortuna a investir. E ele mais sabiamente diz, porque ele diz coisas muito sábias, que efetivamente nunca devemos depender de um único rendimento, mas sim devemos criar investimento para ter uma segunda fonte de rendimento. E, portanto, era esta a mensagem que eu vos queria passar e espero que tenham compreendido e gostado. Muito obrigado, Lúcia Canário, por nos ter mostrado, então, quais são as várias opções que, desde muito cedo, vocês, jovens, têm para começar a pôr o vosso dinheiro, a ganhar dinheiro para vocês. Depois será necessário investigar onde é que podem comprar cada um destes produtos. Há muitas alternativas, isso depois provavelmente será falado também, ou então terão de investigar nesse sentido. Outra frase que vocês costumam ouvir muitas vezes é nunca pôr os ovos todos no mesmo cesto, não é? Que foi a pergunta que foi feita há pouco. Vamos responder a essa pergunta. O João Pedro Palmela, da Direção de Marketing do Millennium BCP, vai responder e explicar a importância da diversificação. Bom dia. Como estamos em ambiente académico, vamos ver alguns gráficos, algumas funções, e como estamos em semana de Prémio Nobel, vamos falar de 2 prémios Nobel. Vamos falar de diversificação, de alguns tipos de risco e do principal risco que é não investirmos. Eu trouxe aqui um exemplo. Este exemplo é a evolução do preço ou de uma cotação de uma empresa de computadores entre 1982 e 1997. Nos anos 80 os computadores estavam na moda, iam ser o futuro. A questão é que esta empresa entrou para a Bolsa a 14 cêntimos e meio e passado 15 anos, em dezembro de 97, estava nos mesmos 14 cêntimos e meio. Portanto, isto foi um bom, foi um mau investimento. Temos que pôr em perspectiva. Se nós compararmos
a evolução desta empresa com a evolução do índice de referência. O índice de referência valorizou mais do que 100% e a empresa fez zero, porque saiu ao mesmo preço a que entrou. Portanto, o que é que aconteceu? Os investidores não tiveram remuneração pelo seu capital e 2 dos fundadores da empresa, que eram sócios da empresa, foram despedidos. Portanto, um final infeliz para estes senhores, pelo menos por enquanto. Portanto, o que é que nós temos aqui? Um investidor que tenha colocado todas as suas poupanças naquela empresa, teve um ovo que caiu, ou teve um cesto que caiu e deu cabo dos ovos. Portanto, como é que nós dispersamos os ovos por vários cestos? É aqui que entra o primeiro prémio Nobel. O senhor que desenvolveu esta teoria nos anos 50 foi o prémio Nobel de Economia em 1990. E o que é que ele diz? Diz que quando nós aumentamos o número, quem fez a pergunta, cá tem aqui a sua resposta, quem aumenta o número de investimentos na sua carteira, o número de ações, o número de obrigações, sei lá, se nós juntarmos uma ação da Google com uma ação da Disney, com uma ação do McDonald's, negócios que reagem de maneira diferente, o que é que nós fazemos? Temos aqui esta reta em encarnado, reduzimos o risco específico, ou seja, o risco do McDonald's não vender Big Macs, ou o risco de nós não fazermos pesquisas na Google e ficamos com este risco aqui em baixo, que é o risco sistemático ou risco do mercado. E é um risco que vale a pena correr porque é um risco diversificado. E pensem no risco como o combustível da rendibilidade, porque se vocês não puserem risco, não têm rendibilidade. É o que nós temos aqui. Aquelas coisas que nós, ou a natureza humana, nos impede a fazer, que são os depósitos bancários, têm taxas tão baixinhas que, reparem, quando nós pomos em perspectiva, e aqui estão 33 anos, quase não mexe. Não é? Nós não gostamos de coisas incertas, não é? Nós, quando vamos ao cinema, vamos ver primeiro o que é que diz o filme. Vamos ver o trailer ou vamos ver, não é? Na aplicação. Portanto, a natureza humana é assim, gosta de coisas certas. Depois, a seguir, o que é que nós temos? Temos um patamar de risco acima, que são as tais obrigações de governos, mas neste caso de todos os países da zona euro, desde a Finlândia até à Grécia. E reparem, ao longo do tempo nós temos aqui um prémio, uma remuneração superior aos depósitos. Esta remuneração vem de quê? Vem por um lado das expectativas de inflação e por outro lado do prémio temporal. Porque quando nós fazemos um depósito bancário, fazemos tipicamente a 1 ano, as obrigações dos governos têm para prazos até 30 anos. Portanto, quem empresta há 30 anos quer receber um juro maior. E depois aqui em cima temos uma coisa verdadeiramente animada, que é o quê? Que é um índice de ações. Mais uma vez, a natureza humana vai se focar nestas 2 grandes quedas, não é? Porque provocam muita dor, mas no longo prazo o que é que nós temos? Ao fim de 33 anos os depósitos bancários não mexem, as obrigações têm um prémiozinho acima e as ações têm um rendimento substancialmente superior às outras 2 alternativas. E reparem, qual é a grande conclusão? As ações no curto prazo aumentam a probabilidade de perdas, mas no longo prazo aumentam a probabilidade de ter um ganho superior. A ação que nós vimos e em que os 2 sócios foram despedidos era a Apple. Um dos sócios que foi despedido foi o Sr. Steve Jobs. Ele foi reintegrado na empresa em dezembro de 97. Em 98 foi lançado o primeiro iMac, vocês já não se devem lembrar, parece quase um aquário. Em 2001 é lançado o primeiro iPod. Em 2003 é lançado a loja do iTunes, ainda com CD, que é uma coisa que eu ainda me lembro vagamente do que é. E uma empresa de computadores nos anos 80 tornou-se uma empresa que pôs um computador no bolso de cada um de nós. E reparem a questão como tudo na vida, é preciso ter sorte. Uma empresa que foi um desastre nos primeiros 15 anos transforma-se numa empresa de sucesso a nível planetário. Nós vimos um gráfico de 30 anos e vocês vão me dizer, 30 anos? Onde é que eu vou estar daqui a 30 anos? E a questão é que é muito difícil poupar para o futuro no futuro. Se eu quiser acumular 100 mil euros fazendo uma poupança mensal que é remunerada a uma taxa de 7,5% ao ano, quanto é que eu preciso de poupar? Se eu tiver 36 anos para poupar, bastam-me 50 euros por mês. Agora, se eu só tiver 12 anos para poupar, para chegar aos 100 mil euros, eu tenho que pôr de parte 400 euros por mês. Agora vejam o seguinte, é que eu daqui para aqui encolhi 1/3 o prazo.
mas daqui para aqui multipliquei por 8 aquilo que eu tenho que poupar. Okay? A isto chama-se o quê? Chama-se o efeito de capitalização. É importantíssimo o quê? Fazer um pequeno esforço consistente, porque a diferença entre fazer um pequeno esforço consistente e não fazer nada é muito grande. Outro prémio Nobel. Se nós já vimos que faz sentido poupar para o longo prazo, porque é que existe tanta resistência as pessoas, para um lado, pouparem e, por outro lado, investirem nas coisas mais arriscadas, que são aquelas que, quando são diversificadas, porque aqueles gráficos que nós vimos, tirando o da Apple, são índices de ações e índices de obrigações. Se faz sentido, porque é que as pessoas não poupam ou têm resistência a arriscar? Por isto, porque a natureza humana é avessa ao risco. E aqui temos uma função que é o seguinte: aqui temos os ganhos e temos as perdas, temos uma perda de 5 cêntimos e um ganho de 5 cêntimos, e o que esta função nos diz é que nós atribuímos muito mais valor a uma perda de 5 cêntimos do que atribuímos a um ganho de 5 cêntimos. É a natureza humana a funcionar. Vocês lembrar-se-ão melhor da reação dos vossos pais quando tiveram uma má nota num teste do que a reação deles quando têm uma boa nota, não é? Ou posto de maneira diferente, se eu vos der duas hipóteses, a hipótese 1, vocês recebem cada um já 900 euros, ou então fazem uma aposta de 1000 euros com 90% de hipótese de ganhar. Eu acho que se calhar a maior parte de vocês prefere sair daqui com os 900 euros no bolso, mas se eu por oposição vos der outra hipótese com duas alternativas, que é vocês dão-me 900 euros, ou fazem uma aposta de 1000 euros com 90% de hipótese de perder, aí se calhar vocês já apostam. É por isso é que é tão difícil contrariar esta natureza humana e primeiro poupar e depois investir nas coisas mais arriscadas que nós vimos que no longo prazo são aquelas que têm maior remuneração. Agora, para terminar, o maior risco, o maior risco é não investir, porque vocês vejam o que é que acontece ao dinheiro ao longo do tempo. Hoje, com 20 euros, eu consigo carregar o telemóvel dos meus filhos durante 30 dias. É o quê? Passado 10 anos, se eu não fizer nada ao dinheiro, e se presumir uma taxa de inflação de 2%, portanto, todos os anos o meu dinheiro perde 2% de valor, eu já só consigo carregar o telemóvel não para 30 dias, mas para 24 dias. Ou seja, a inflação vai-me comendo o meu poder de compra. Eu não consigo viver 6 dias sem telemóvel, e acho que vocês também não. Portanto, se não pusermos o dinheiro a trabalhar de maneira diversificada, é o risco que nós corremos. A inflação destrói o valor das nossas poupanças e, portanto, o maior risco é não correr riscos. Rui. Muito obrigado, João Pedro Palmela, por nos mostrar então esta importância de nós diversificarmos o risco, não pormos tudo no mesmo cesto, porque isso vai ajudar-nos depois em alturas de perda, sobretudo para não perdermos tanto e eventualmente ganharmos mais com essa estratégia. Muito obrigado. Agora vamos responder a outra pergunta fundamental, que é no fundo o princípio disto tudo, que é porquê poupar? Vamos ouvir o Rui Constantino, economista-chefe do Banco Santander. Isto porque muitas vezes ouvimos aquela expressão famosa de que eu quero é viver a vida, não é? O dinheiro depois fica para os outros se ele for embora. Vamos ver se é realmente assim. Muito bom dia a todos. É um gosto estar aqui convosco e vou ajudar agora a consolidar, espero, alguns dos conceitos que já vos foram apresentados. E a questão é, para que é que poupamos? Normalmente a visão que temos de poupança é eu vou fazer uma almofada, vou criar aqui um fundo para se alguma coisa não me correr bem. Tenho uma dificuldade no futuro, tenho um dinheiro extra para algo que me apetece fazer, mas se calhar nós devemos fixar objetivos. Foi-vos apresentado visões de longo prazo, objetivos que temos, vocês vão escolher o vosso curso e, portanto, a primeira ideia é o que é que eu quero fazer quando terminar a faculdade daqui a 5 anos, 10 anos, o que seja. Mas o que é que eu quero fazer a seguir? Qual é que vai ser a minha carreira profissional? Eu vou ter um trabalho certo, o mundo está em constante mudança. Aquilo que nós fazemos
muda ao longo do tempo. Eu dou-vos um exemplo, com o meu chapéu de economista do banco, eu já fiz coisas tão diferentes, aparentemente tendo a mesma função, estou sistematicamente a reaprender e a refazer coisas e vou conhecendo coisas novas. E depois temos cada vez mais esperança de vida, nós vivemos cada vez mais anos. E, portanto, o que é que nós queremos fazer daqui a 50 anos, quando atingirmos os 60 e queremos, que tipo de vida queremos ter nessa fase? E, portanto, a estratégia de investimento e os objetivos que nós definimos nesse horizonte são extremamente importantes. Posso ter um horizonte de curto prazo. Eu quero terminar a faculdade, eu quero viajar, quero fazer uma viagem, as viagens hoje são mais baratas, eu quero fazer uma viagem maior, eu quero fazer um ano sabático, que significa eu não vou fazer nada durante um ano e vou viajar pelo mundo e ter experiências novas. Eu preciso de dinheiro para isso, tenho esse objetivo. E, portanto, vou fazer algumas aplicações de mais curto prazo. O tema da inflação não é tão premente nesse horizonte, a perda de poder de compra, e, portanto, eu vou definir, eu quero ter 1.000 euros, 2.000 euros no final desse período. Eu quero comprar um carro, ou já não quero comprar um carro, porque eu hoje posso ter um carro e utilizá-lo temporariamente, deixo onde quero e quando preciso novamente vou buscá-lo. Ou quero criar a minha empresa. Eu vou montar uma pequena startup. Tenho uma ideia, tenho uma coisa na cabeça que quero desenvolver, não sei bem como, com os meus amigos, na faculdade, vamos desenvolver o projeto. Alguns exemplos de empresas que vos foram apresentados nasceram exatamente disso. Estudantes universitários que, na garagem da casa dos pais de um deles, montaram um pequeno negócio. E temos dois exemplos. Um, a Apple, que muitos transportamos no pulso ou no bolso, ou temos a Microsoft, que hoje em dia está nas nossas ferramentas do dia-a-dia. E, portanto, sem essas duas empresas que nasceram de uma ideia de dois amigos da faculdade, nada seria possível. Preciso de muito dinheiro? Provavelmente não preciso. Um pequeno projeto de investimento pode vingar ou não. Aprendi, no final pode a empresa se ingrar, no final pode a empresa não se ingrar e eu ganhei experiência e vou partir para um novo desafio porque o mundo está em constante mudança. E, portanto, que tipo de produtos daqueles que vos foram apresentados podem utilizar? O depósito a prazo é simples, um seguro financeiro, não falámos, mas não é diferente de um fundo de investimento, tem um horizonte de 5 a 8 anos e, portanto, podem pôr o dinheiro e, terminado esse período, tem disponível o pequeno montante para realizar o vosso sonho de mais curto prazo. Mas depois eu vou ter um horizonte a mais longo prazo, não tão longo prazo como os 50 anos da minha idade da reforma. Eu vou constituir família, eu vou querer comprar casa, eu posso alugar casa, que tipo de investimento eu quero fazer. Eu vou ter filhos, tenho que planear o melhor para os filhos. Pus aqui um exemplo da universidade, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, muitos pais, quando os filhos nascem, os custos com o ensino superior são tão elevados que eles começam a poupar para suportar os custos universitários que têm com os filhos. E, portanto, o que é que eu quero fazer durante a minha vida ativa? Se eu preciso comprar casa, eu tenho que pôr uma parte do montante inicial. O banco não me empresta hoje 100% do valor da habitação e, portanto, eu vou juntar algum dinheiro para poder fazer esse investimento. Já agora, é o único investimento verdadeiro que as famílias fazem diretamente, que é a compra da habitação. E, portanto, eu posso utilizar fundos de investimento como uma estratégia diversificada de mitigação do risco para que no horizonte, pus ali 10 a 15 anos, partindo hoje da vossa idade, possamos então ter a possibilidade de construir este sonho durante a minha vida ativa. Mas cada vez mais, dizia-vos, vivemos mais anos. E temos hoje melhor qualidade de vida quando atingimos idades mais avançadas. E, portanto, temos que começar a planear hoje também um pouco o que é que nós queremos fazer quando atingirmos a nossa idade de ouro. Queremos estar resignados, estamos com os nossos amigos no banco do jardim a jogar à sueca, como vemos muitas vezes, ou queremos fazer uma loucura que às vezes a vida não nos permitiu fazer porque estávamos demasiado ocupados a preparar a nossa carreira, o nosso estudo, a criar a família, a desenvolver a nossa empresa. E, portanto, chega um momento de dizermos, quero fazer outras coisas. E, portanto, eu tenho que planear exatamente o que quero fazer. Ou quero um misto dos dois, que é aquilo que vai acontecer. E, portanto, tenho horizontes diferentes. Temos que ter noção, e, portanto, para vocês está bastante distante, hoje a esperança média de vida à nascença é de 81 anos. Quando eu nasci em 1970 era de 67 anos. Ou seja, hoje, quem nasce hoje tem mais 14 anos de esperança média de vida pela frente. Mas mais importante, quando atingimos a idade dos 65 anos,
a esperança média de vida em 1970 eram de mais 14 anos, portanto as pessoas viviam até aproximadamente aos 80 e hoje é de 20 anos. E, portanto, hoje as pessoas vivem muito para lá dos 80 anos. O que significa que eu tenho alterações também importantes relativamente àquilo que é a idade da reforma. Não vos atinge, estamos a falar de uma idade aos 66 anos e meio, é um horizonte muito longo. Mas como estamos a viver mais, aquilo que está a acontecer com o regime de segurança social que temos na generalidade dos países europeus, a idade da reforma vai sendo sucessivamente adiada. Já foi 60 anos, já passou para 65 anos, são 66 anos e 5 meses, para o próximo ano serão perto de 67 anos e, portanto, está a aumentar. O que significa que eu vou ter que ter uma carreira cada vez mais longa num mundo em constante mutação e em que eu não sei exatamente o que é que o futuro me vai fazer. E, portanto, eu sei igualmente que, fruto das transformações, aquilo que eu vou ter quando atingir a idade da reforma é uma redução do meu rendimento. Temos um efeito de inflação, mas temos um outro efeito. Nós temos o nosso salário, esperamos que o salário vá aumentando ao longo da nossa vida laboral, mas aquilo que acontece é que, quando atingimos a idade da reforma, temos uma redução do salário. A pensão de reforma cobre toda a idade, toda a nossa vida laboral, tudo aquilo que nós constituímos, e, portanto, nós, no último ano, aos 66 anos, recebemos 100, e quando nos reformamos, vamos receber apenas 55. Que estilo de vida é que eu quero manter? Eu preciso de pensar se consigo ajustar o meu orçamento, já não tenho os encargos com os filhos, os netos estão já a começar a desenvolver a sua carreira, mas eu quero manter alguma qualidade de vida, quero continuar a poder viajar, quero poder continuar a ir passar o fim de semana fora com a minha mulher, etc. E, portanto, eu vou ter que constituir hoje uma almofada para me assegurar que, quando chegar este momento, que está lá muito à frente, eu não tenha alterações, não tenha que mudar radicalmente o meu estilo de vida. Acontece algo importante também. A qualidade de vida e os avanços na saúde implicam que hoje temos encargos mais elevados também com a saúde. À medida que vamos envelhecendo, vamos tendo mais necessidade de encargos. E, portanto, temos que nos preparar para manter a qualidade de vida, estar preparados, evitar problemas de maior e manter uma situação favorável. E, portanto, eu vou definir também aqui um objetivo de muito, muito longo prazo. Estamos a falar 40, 50 anos. Não é aquilo que vocês vão começar a fazer agora. Agora vocês vão estar preocupados com a vossa carreira quando terminarem a universidade e que projeto é que querem desenvolver neste mundo em perfeita mudança. Mas quando começarem a trabalhar, daqui por 7, 8 anos, vocês vão querer começar a pensar lá a mais longo prazo o que é que vão fazer. E, portanto, com os exemplos que foram apresentados, da diversificação, do tempo que é necessário para constituir uma determinada almofada, eu vou pensar a muito longo prazo. E, portanto, vou ter uma carteira diversificada. Eu não vou apostar apenas num ativo que me dá uma rentabilidade muito grande num curto espaço de tempo, porque pode não acontecer e posso apanhar um mau momento de mercado. E, portanto, com todos os produtos que vos foram apresentados, vocês podem constituir essa poupança e vão fazendo uma coisa que pus ali, entregas programadas. O que é que significa? Eu todos os meses, ou de 6 em 6 meses, vou fazendo uma pequena entrega e vou constituindo a minha almofada, vou fazendo esse investimento. E, portanto, não é, num momento, vou tendo essa disciplina importante. Para vos dar aqui um exemplo, exatamente como o Pedro tinha apresentado, se eu fizer um investimento de 100 euros por mês, nos últimos 10 anos, eu vou ter 14 mil euros aproximadamente de poupança acumulada. Se eu considerar que tenho mais 20 anos de vida pela frente, isso vai me dar um rendimento de 58 euros mensais adicionais. Mas se eu começar a pensar muito antes e fazer esta poupança e este investimento, eu vou começar 20 anos antes desses 10, portanto, 30 anos de poupança programada, eu vou poder receber 240 euros mensais, que me vão ajudar claramente a manter um nível de vida. E, portanto, é uma diferença entre um sprint, eu vou fazer aqui uma corrida final com um grande esforço para fazer os meus 200 metros, ou vou fazer uma maratona em que mantenho a passada constante e sei que vou ultrapassar a dificuldade dos 30 km e vou chegar à minha meta dos 42 km com relativa tranquilidade. Portanto, eu vou definir sempre objetivos e vou ajustar aquilo que são os meus desejos e a minha capacidade de poupança em função desses objetivos. E ao longo do tempo eu vou ter diferentes horizontes temporais que se vão sobrepondo. E este que eu tenho, sonhos, objetivos, defino.
O que eu pretendo fazer, constituir poupanças para que eu possa, num determinado momento do tempo, realizar os meus sonhos. Seja a viagem, seja o carro, seja a casa, seja a startup, seja outro tipo de negócio e, adicionalmente, ter uma almofada financeira que me permita fazer face às adversidades que às vezes nos acontecem ao longo da vida. E, portanto, este é o objetivo importante. Eu tenho mercados, tenho produtos, mas o objetivo é poder realizar sistematicamente os meus sonhos. E com esses sonhos contribuir para algo igualmente importante, capacidade de aplicar bem, alguém fará a aplicação, o banco, a gestora de fundos, onde vocês confiam para aplicar o vosso dinheiro, que o vai alocar aos setores da economia que em cada momento são percepcionados como estando a contribuir mais para o crescimento e a contribuir para a mudança que o Vítor falava inicialmente. E, portanto, este é o nosso objetivo, devemos pensar desta forma e, com isso, facilitamos uma parte significativa a nossa capacidade de ter sempre um futuro melhor que aquilo que nós desejamos. Do meu lado, era a mensagem que vos queria passar. Muito obrigado. Queremos agradecer aos nossos convidados por estas excelentes dicas que vos deram. Há muitas alternativas, muito mais do que aquelas que vocês conhecem até o momento, ou até que os vossos próprios pais ou avós conhecem. Há muitos produtos que não fazem parte do nosso conhecimento financeiro, que nós chamamos de literacia financeira. Enquanto estamos a pôr aqui as cadeiras, peço-vos que pensem em algumas perguntas. Temos agora um período de cerca de 20 minutos para fazerem perguntas. Vamos pedir aos nossos convidados que se dirijam aqui para poderem responder às perguntas da assistência, quer aqui neste auditório, quer também tenho já aqui algumas perguntas que foram enviadas por e-mail das escolas que nos estão a seguir online. Sim, você também aqui. E, portanto, haverá um microfone volante para quem quiser fazer algumas perguntas. Vou só fazer uma primeira e depois vou passar à assistência e depois vou fazer também algumas perguntas que foram enviadas. Como todos dominam esta matéria, vou pedir que alguém queira responder. Eu acho que a pergunta que, se calhar, muitos estão aqui a fazer é, muito bem, há tantas alternativas, então, assim que eu receber o meu primeiro salário, onde é que eu posso, com a idade que tenho, de uma forma independente, sem passar pelos meus pais, começar a investir? Qual é a vossa sugestão? Estejam à vontade. A minha sugestão, ou podemos responder de forma bipartida, a minha sugestão primeiro é decidirem se vocês têm conhecimentos suficientes para serem vocês a gerir o vosso investimento, ou se ao invés disso vão procurar aconselhamento especializado. Essa é a primeira questão, porque há plataformas onde vocês podem fazer os vossos próprios investimentos, por vocês, porque estudaram, porque já sabem como é que funciona o produto, ou então podem ir junto de um banco, ou de uma corretora, ou de uma gestora de patrimónios, pedir ajuda para fazerem a gestão do vosso próprio investimento. Ou seja, essa primeiro é a grande questão. Se vocês vão fazer um investimento por vossa conta e risco, ou se vão procurar ajuda especializada para a condução do vosso investimento. Obrigado. Lúcia. Bem, eu dizia que o primeiro salário gastem. Não, estou a brincar, mas a verdade é que o primeiro salário custa muito a ganhar, e eu lembro-me da primeira vez que recebi o meu primeiro salário, aquela sensação de conquista, não é? Porque quando todos nós estudámos e trabalhámos para atingir qualquer coisa. Mas eu, complementarmente ao que o Vítor está a dizer, o que eu faria era, começava com entregas programadas, portanto, parte do meu salário, fossem 25, fossem 50 euros, começaria num fundo de investimento, por exemplo, mais, obviamente, se o vosso perfil de investidor assim o permitir, mas começava assim num fundo de investimento com menos risco, mas numa lógica sempre de entrega programada. Vocês sabem que aquele montante não iriam precisar todos os meses, claramente, possivelmente estarão ainda a viver em casa dos vossos pais, portanto é a altura certa para começarem a poupar dessa forma. Muito bem, fica respondida esta primeira pergunta. Esta dica sou eu que dou. Tenham cuidado às comissões
Isso eles não vão dizer. Então vamos aqui... Boa. Então, por favor, sim. Ok. Olá. Ai, já se está a ouvir. Então, a minha dúvida é, se eu puser o meu dinheiro em ações, se eu perder o dinheiro todo, não há nada que eu possa fazer para que tenha o dinheiro de volta? Ou posso? Na minha apresentação vimos dois tipos de investimento distintos, que são o investimento numa ação específica e o investimento num cabaz ou num índice de ações. O produto que se pode escolher para investir num cabaz de ações é um fundo de investimento de ações. Este tipo de investimentos são bastante regulados do ponto de vista legal, são inclusivamente geridos ao abrigo de uma diretiva europeia que estabelece imensas regras de diversificação. Portanto, o risco de se perder o capital a 100% num fundo de investimento de ações, eu diria que é bastante remoto. Agora, se nós fizermos o nosso investimento por nós próprios e escolhermos ações de uma empresa cujo negócio não corre bem e desaparece, aí sim. Portanto, é a diferença entre o risco específico do negócio ou o risco diversificado de um cabaz de ações. Obrigada. Mas a pergunta foi se posso recuperar alguma coisa. Adeus. Não. Portanto, tem de ter essa consciência. A resposta é Ok. muito clara. Por isso é que é bom escolher antes. Ali, o jovem, não consigo perceber, portanto, não acho que... Antes de mais, bom dia. Eu tinha uma pergunta que era, eu como jovem, onde poderia investir para ter lucro? Uma pergunta genérica, quem quer responder, das várias... Quem é que falou de diversificação? Desculpa. Podes só repetir? Não percebi a última parte. Pronto, a minha pergunta era, eu como jovem, onde poderia investir a minha mesada, por exemplo, para mais tarde ter lucro? Foram apresentadas diferentes alternativas. Podes ter o depósito, mas basicamente significa que no final do período traz o montante que aplicaste periodicamente. Podes consultar o banco ou a entidade gestora, pode-te apresentar em função do teu perfil de risco que aqui foi falado, que te apresente alternativas. E, portanto, um fundo de investimento será sempre uma forma diversificada, com moderação do risco, pois existem diferentes tipos de fundos, que te permitem, de uma forma sistemática e numa visão com um prazo alargado, ou seja, há algo importante que foi dito. Nós não podemos pensar que fazemos hoje um investimento e passado 6 meses, pode uma empresa estar a correr muito bem e termos um resultado muito grande, mas o investimento é sempre algo que nós fazemos com um horizonte temporal mais largo, mais alongado. Portanto, e que te permite fazer esse investimento. Numa fase inicial, pegar na tua mesada e rentabilizar durante estes 5 anos, vamos imaginar um fundo de investimento com um perfil de médio risco é o ideal para poderes aplicar. Faz as entregas programadas e, portanto, permite-te gerar um retorno adicional para desenvolveres e aplicares o dinheiro da melhor forma que quiseres, passado os 3, 5 anos que queiras. Já vamos voltar aqui às perguntas. Vão pensando naquilo que vocês querem fazer assim que receberem algum dinheiro, o vosso primeiro salário, por exemplo, se for o caso. Entretanto, vou fazer uma pergunta que nos chegou da Escola Secundária de Rio Tinto, que é uma pergunta simples. Qual é a modalidade de investimento mais rentável? Ou seja, de tudo aquilo que vocês disseram, independentemente dos riscos ou não, vantagens ou desvantagens, alguém que queira saber qual é o mais rentável, depois pode até nem escolher essa opção, é investir em quê? Daquilo que foi mencionado ou de outras que até nem tenham sido mencionadas? De acordo com o que nós vimos na evolução dos gráficos do depósito a prazo, do índice de ações e do índice de obrigações, o mais rentável é seguramente um índice de ações, mas lá está, é preciso esperar o prazo adequado. E a definição do perfil de investidor é importantíssimo, porque nós vimos no gráfico 2 valentes quedas, só que nós estamos a olhar para trás. Agora, como é que nós reagimos quando abrimos a nossa aplicação e vimos o nosso investimento a cair 10% ou 20%? Precisamos de fazer o teste de algodão que é responder a um questionário para definir qual é o nosso perfil, para saber se temos
tolerância ao risco para suportar aquelas desvalorizações no curto prazo, sabendo que no longo prazo o mais rentável será seguramente as ações. Eu falo sempre em índices de ações porque é um risco diversificado, não é? Se eu falar da Apple, a valorização da Apple de 97 a 2002 são 1000%, são 1093%. Aquilo vem de 14 cêntimos e meio para 110 dólares, portanto é uma valorização expressiva, só que tem um risco específico. Felizmente correu bem, eu gosto de apresentar histórias que correm bem, mas também podia acontecer o oposto, que era o negócio não correr bem. Portanto, o mais rentável será sempre aquilo que tem mais risco, mas para mim, o risco diversificado, para não termos o azar de ter uma surpresa negativa. Permita-me ter aqui uma colherada. Talvez alguém queira comentar sobre isso. Muitas vezes nós que não temos muita informação e que não estamos no meio, ouvimos nas notícias, por exemplo, o ouro subiu muito, a Apple atingiu o máximo histórico, a Zoom agora está nos píncaros. Quando ouvimos isso, é uma boa altura para investir ou, pelo contrário, pode ser uma armadilha e é a pior altura para comprar esse tipo de ações quando elas estão muito altas? Duas questões. Nós passámos aqui a nossa apresentação a falar do prazo. Eu nunca sei quando é que é boa altura para investir, nem quando é que é boa altura para sair. Se eu olhasse para o gráfico da Apple nos primeiros 15 anos, eu nunca punha 1 cêntimo naquela ação. Agora, eu sei é que preciso de esperar aquele prazo, no mínimo nas ações, pelo menos 5 anos, para se materializar aquela rendibilidade superior. E depois a diferença entre investir através de um fundo de investimento, que é um cabaz, ou através de sermos nós a escolher, esta é a única referência que eu vou fazer à pandemia durante a minha apresentação. Durante a pandemia, houve pilhas de investidores que, julgando que sabiam o que estavam a fazer, correram para comprar ações da Zoom Technologies. Não é? Porque era uma coisa que toda a gente utilizava. O problema é que a empresa que nós utilizamos da Zoom não é a Zoom Technologies, é a Zoom Video. Portanto, investir através das notícias ou através do nosso impulso ou do nosso instinto não costuma ser bom conselheiro. Portanto, respondendo à questão, será sempre boa altura para investir se nós tivermos capacidade para suportar aquelas oscilações no curto prazo e se tivermos tempo para esperar. Obrigado. Vamos voltar à assistência. Quem quer fazer alguma pergunta? Ali, daquele lado, por favor, ao fundo. É preciso ligar o microfone. Então, com a idade que nós temos, o que é que nós devemos investir neste momento para o nosso futuro? Lúcia? Diz-me a tua idade? 14. Tens 14 anos, não é? Sim. Portanto, vais entrar ainda no secundário. Portanto, eu diria que nesta fase, uma vez que também ainda não recebes rendimentos, possivelmente has de receber ou uma mesada ou aquelas prendas dos avós e dos tios no Natal, que sabem sempre tão bem. Eu diria que é uma fase importante para amealhar e, portanto, poupar, colocar o dinheiro de parte numa altura em que tens que fazer, no fundo, uma carteira para depois a poderes diversificar. Portanto, imagina, recebes o dinheiro no Natal, recebes uma mesada e depois num depósito a prazo ou numa conta poupança. E assim que tiveres um montante que acho que efetivamente podes retirar parte desse montante para investir, eu diria que isso era a melhor forma de o fazeres. Não sei se o resto dos oradores está de acordo. Há algum montante mínimo para, como falou, em acumular? Quando atinge que valor é que pode depois, por exemplo, procurar um fundo de investimento, seja onde for? Isso vai variar muito com, obviamente, as condições financeiras e os objetivos que se tenha a curto e longo prazo. Assumindo que, vou atirar um bocadinho aqui os valores, mas assumindo que tens 1000 euros já poupados numa conta poupança, não é? E, portanto, não há assim nada, nenhuma despesa que tu estejas a pensar fazer, numas férias, no que seja. A partir daí, eu acho que o que venha, se receberes, por exemplo, uma mesada e diz que ao final de cada mês te sobram 25 euros dessa mesada, por exemplo, podes colocar, por exemplo, esses 25 euros no fundo de investimento. Há fundos que
permitem através de 25 ou 50 euros. Portanto, garantindo que tens sempre aquele fundo de maneio, os tais 1000 euros, para alguma despesa que precises. Nesta fase, com esta idade, há muitas despesas que não tens, não é? Porque são suportadas pelos teus pais, a não ser que seja algo extraordinário que queiras, o novo iPhone que os teus pais não te oferecem, então aí convém amealhares mais, mas no fundo eu diria que este é o montante razoável. Obrigado. E só mais uma coisa, antes de nós irmos para a universidade, o que é que nós devemos investir? Não percebi. Antes de nós irmos para a universidade, o que é que nós devemos investir? Penso que está em linha com a resposta que foi dada anteriormente. Eu acho que, acima de tudo, deve-se investir em conhecimento. Acho que vocês têm que investir em conhecimento. Têm que investir para poder viajar para conhecer novas realidades, novas empresas, novas tendências, ter novas ideias e trazer essas ideias com vocês para conseguirem construir o vosso futuro com base nesse conhecimento. Por isso, estas poupanças que estamos aqui a falar têm que ter como objetivos mais também de curto prazo, do meu ponto de vista, que vos permita adquirir novos conhecimentos. Ok, obrigada. Já agora eu posso só dar o meu exemplo, quando tinha a vossa idade. Obviamente que agora se calhar todos vocês têm um portátil, não é? Mas na altura eu não tinha e portanto eu não investi propriamente neste tipo de produtos nessa altura que estamos a falar, mas todos os meses amealhava a tal parte desse valor da minha mesada para ser eu própria a comprar esse computador e portanto eu acho que nesta fase começa um bocadinho por aí. Há coisas que vocês talvez desejem ou ambicionam e que ou os vossos pais não podem ou podem mas acham que vocês não necessitam, o que seja. Nesta fase eu acho que é mais por objetivos de aquilo que eu quero e consigo atingir e consigo comprar. Portanto, vou provar que consigo amealhar para atingir esse objetivo. Ok. Ali aquele jovem à frente, por favor. Podes passar. Enfim, pronto. Depois desinfetem bem as mãos, está bem? Existe alguma altura do ano que seja melhor ou pior para investir? Existem algumas ideias no mercado que têm a ver com uma base estatística. Existe uma frase muito conhecida que é sell in May and go away, ou seja, basicamente vendam em maio as ações que têm e irão comprar algures no futuro. Mas isto é uma ideia de mercado e é uma ideia não de investidor de longo prazo, mas um investidor mais especulativo que compra e vende várias vezes durante o ano. Por isso, eu diria que para um investidor de mais curto prazo, maio não é propriamente, é um mês que se assiste normalmente a vendas. Há eventos sempre económicos, há coisas importantes, alturas do ano boas para investir. Vamos ter eleições nos Estados Unidos, há um conceito de que qual é o candidato mais perigoso ou do menos perigoso. Se nós tivermos um evento em que o candidato a que se atribui mais risco ganha as eleições, poderá haver a noção que ele não é bom para a economia e então as ações tendem a descer, ou seja, o valor das empresas em bolsa tende a descer. Não há propriamente uma altura do ano melhor para investir, nem pior para investir, mas há claramente esse conceito do sell in May and go away, que está muito relacionado com o pagamento de dividendos, que é quando as empresas distribuem os resultados que têm pelos seus investidores e que há investidores que tendem a abandonar e a vender as ações que tinham dessas empresas para voltarem a investir mais tarde. Ou seja, isso mais uma vez é conhecimento, implica que vocês, quando forem investir-se por vocês próprios, vejam os gráficos que foram aqui apresentados, analisem que há gráficos que têm, há empresas que têm muita sazonalidade, ou seja, têm comportamentos normais. Sei lá, é normal que no inverno a EDP venda mais eletricidade que no verão, que é normal. Nós todos temos mais frio, consumimos mais eletricidade. É normal que as empresas de gelados vendam mais gelados no verão que no inverno, por isso os resultados sejam mais favoráveis no verão que no inverno. Por isso é observar essa sazonalidade e decidir pelos gráficos investir nos pontos mais baixos e esperar para vender nos pontos mais altos. Mas, mais uma vez, não é numa lógica de investimento de médio e longo prazo, é mais numa lógica de investimento de curto prazo. Aquilo que tu estavas a referir, quer dizer, qual é o melhor ponto de entrada, é uma coisa que nós chamamos, quem trabalha nos mercados financeiros, market timing, que é o quê? Determinar a melhor altura de entrada ou a melhor altura de saída. Isso é muito difícil de fazer. Há um gráfico que eu costumo utilizar noutras apresentações, que é um gráfico de barras,
onde tu tens o investimento de 10 mil dólares no índice S&P 500 dos Estados Unidos, que é o mais representativo da economia norte-americana, e se tu estiveres durante 20 anos investido, ganhas cerca daqueles 7,5 ao ano que eu falei. Mas se tu, a esses 20 anos investido, tirares os 10 melhores dias, e o que é que sucede? Os 10 melhores dias de subidas do mercado normalmente acontece quando o mercado está mais nervoso. Quando há as maiores quedas, depois a reação, aquilo sobe. Se tu tirares os 10 melhores dias, os 7,5 ao ano vem para metade, vem para menos de 3%. Portanto, essa tentativa de identificar o melhor ponto de entrada ou de saída, se calhar eu pegava na apresentação do Rui, que tinha lá a Rosa Mota. A Rosa Mota corria maratonas, é talvez a atleta portuguesa mais bem-sucedida. Ela correu maratonas durante 10 anos, corria 2 por ano e correu, portanto, cerca de 20 e ganhou 14. Ficava em primeiro lugar. Era ótima. E hoje em dia corre-se a maratona para fazer 2 horas na maratona. Implica correr a 2 minutos e 50 cada quilómetro dos 42.195 metros. Portanto, e investir um bocadinho isso. Tu não podes correr a primeira parte da maratona para ganhar aos outros todos, para depois te poupares na segunda parte. Okay? Tens que ser consistente ao longo do tempo. Posso só complementar? A estratégia, e quando temos investidores profissionais, que não é o nosso caso, foi apresentado aqui várias vezes o Warren Buffett. O senhor tem, vocês podem googlar, o senhor tem 80 e muitos anos. E a estratégia dele não é a perceber o momento do mercado, não numa ótica de o mês de maio é mau. Ele faz um seguimento das empresas, obviamente tem uma equipa de analistas que o faz, acompanha as empresas, compreende as capacidades que as empresas têm também de se adaptar e de se transformar, e tem uma carteira extremamente diversificada. Ou seja, ele é capaz de entrar no setor da banca, quando nós dizemos que a banca é um setor que está em risco, é um exemplo. Ele é capaz de comprar ações de companhias ferroviárias no momento que a ferrovia estava a ser substituída pelo transporte rodoviário, e faz esta análise. Há um conhecimento, quando nós queremos ter uma visão específica sobre as empresas, obriga-nos a fazer um trabalho maior de análise de cada uma das empresas e das mudanças que estão a acontecer no setor. Queremos investir, o momento é ter a paciência para manter um investimento durante um prazo longo, no sentido que nós vejamos essa rentabilidade. Essa é a questão essencial. Se nós estamos com uma ótica de curto prazo, então posso-vos dizer, o timing será sempre mau, porque nós vamos entrar mal e vamos sair no momento em que o mercado está nervoso e nós não estamos a perceber o que é que está a acontecer. Estamos a falar sobretudo de investimento. Eu creio que aquilo que os nossos pais e avós fizeram connosco, não sei se foi convosco também, foi, quando nós éramos crianças, abrir uma conta poupança. E aquilo que vocês ouviram é que essas contas poupança rendem praticamente nada. Se descontarmos as comissões, alguns até têm prejuízo e é comido pela inflação. A propósito disso, tenho aqui uma pergunta para vos desafiar, da escola, da turma 5º G da Escola Secundária de Pombal, que é: qual é a razão, uma vez que vocês são bancos, para as taxas de juros serem tão baixas? Porque isso não incentiva a poupança. Porquê é que as contas a prazo, os DPs, os depósitos a prazo, rendem tão pouco? Qual é a explicação para isso? Porquê é que não rendem mais se chama conta poupança? Tentar responder primeiro. Uma conta poupança, ela não deixa de ser poupança e o dinheiro que aplicamos não deixa de lá estar. Portanto, nesse sentido, nós estamos a colocar algo de parte para realizar uma coisa no futuro. Agora, as taxas de juros estão baixas porque a inflação está baixa. Aqueles que quiserem estudar economia depois vão aprofundar o tema. Vamos dizer, nós neste espaço de 2008 a 2020 tivemos uma grande crise financeira no ano 2008, que foi extremamente complexa, que levou tempo a corrigir. Teve uma segunda derivada que vocês já terão visto mais claramente, e Portugal teve um período de ajustamento no período de 2011 a 2014, a Europa teve uma nova recessão, e agora temos os efeitos da pandemia, e a pandemia está a ter efeitos, a atividade é muito menor, não estamos a ver turistas, não estamos a ver aviões a voar, não estamos a ver as pessoas a gastar. E, portanto, isto significa que a economia fica com muitos recursos que não estão a ser utilizados adequadamente. E significa que, então, eu vou ter uma pressão
de aumentos moderados dos preços. Se as empresas não estão a vender como normalmente faziam, então não vão ter capacidade de subir os preços, porque as pessoas não vão comprar quando os preços estão a subir. Então vou ter uma inflação baixa. Foi apresentado o gráfico, tínhamos o que é que acontecia se a inflação fosse 0 ou 4%, e quanto é que nós perdíamos de poder de compra. Se a inflação é 0, nós não estamos a perder poder de compra. Então os bancos centrais, e no caso o Banco Central Europeu, reage baixando as taxas de juros no sentido de, tornar mais atrativo o investimento, e portanto se a taxa de juros é mais baixa, significa que as empresas que têm projetos podem aplicar o capital que tem um custo menor, as empresas financiam-se mais baixo, e tentar pôr o dinheiro em circulação. Uma coisa é dizer, existe dinheiro na economia, o crescimento vem da velocidade a que o dinheiro circula, ou seja, quantas mais transações eu faço. Eu compro à empresa A tem fornecedores, vai comprar aos seus fornecedores, que vão comprar aos seus fornecedores, e portanto podem imaginar um círculo em que o dinheiro está a circular rapidamente. Não acontecendo isso, eu não vou ter inflação. Eu não tenho inflação, o Banco Central põe-me taxas de juros zero ou mesmo negativas. A desvantagem, se eu sou um pequeno aforrador, estou a penalizar a poupança, mas com a visão de que, ao pôr o dinheiro a circular, eu vou conseguir ultrapassar isto e rapidamente vou entrar numa fase de crescimento e vou ter uma normalização das taxas de juros. Qual é o problema? Estamos há 10 anos com uma política de taxas de juros próximas de zero e, portanto, para o pequeno aforrador, aquilo que sente, foi o que o Pedro disse. O dinheiro no banco não rende e eu tenho os encargos adicionais. Portanto, aquilo que nós precisamos é que o dinheiro seja muito bem aplicado, os investimentos gerem capacidade de crescimento, gerem emprego e então aí sim os bancos centrais sentir-se-ão com a confiança para poder subir as taxas de juros e apoiar depois o pequeno aforrador. Obrigado. Última pergunta. Okay. Eu gostava de saber, me vale mais a pena investir numa empresa que está negativa ou numa empresa que está positiva, mas com pouco dinheiro, por assim dizer? Posso? Eu costumo usar uma imagem que é: os carros não se conduzem a olhar para o retrovisor. Okay? Convém fazer a análise do investimento que vais fazer, das condições do negócio, mas o que me importa mais quando eu invisto é qual é a capacidade desta empresa de ganhar dinheiro no futuro. Portanto, o ponto de partida ou a referência é muito importante, mas mais do que isso é a capacidade que esta empresa tem para gerar negócio. E gerar negócio melhor que os seus concorrentes, e gerar negócio com custos mais baixos. É esse tipo de análise que acaba por ser mais determinante do sucesso do investimento. Portanto, vocês já ficaram aqui com algumas coisas em que pensar. Para já, o facto de vocês estarem aqui é muito revelador, porque acreditem que também os que estão a ver online, a maior parte dos jovens não tem acesso a estas informações e por isso é que estes Open Day da banca, estes dias abertos, estas possibilidades de falarem com quem percebe, vocês devem aproveitá-las e, sobretudo, pensarem já para vocês o que é que eu vou fazer com o dinheiro que eu vou ganhar. Porque o vosso futuro financeiro, a vossa segurança financeira vai depender das vossas opções agora. E vocês devem pensar não só apenas no telemóvel que vão querer comprar, na viagem que querem fazer, mas no dinheiro que vocês vão precisar, por exemplo, para coisas mais sérias, como dar entrada para uma casa, para investirem numa empresa vossa, ou simplesmente para atingirem o vosso sonho, terem dinheiro disponível para quando souberem aquilo que querem. Se forem gastando ao longo do tempo, o dinheiro desaparece. E, portanto, o erro que nós adultos cometemos, que é ganhar o salário, gastá-lo durante o mês, à espera do salário do mês seguinte, esqueçam. Isso não é o futuro que vocês querem. Pensem pela vossa cabeça, informem-se. O Google é uma excelente ferramenta. Há muitos vídeos no YouTube, escolham-nos bem, nem todos são sérios, sobre como investir o pouco dinheiro que eu tenho. Tendo mais, conseguem ter acesso a outras ferramentas. Portanto, quero agradecer a presença dos nossos convidados, a vossa presença, a presença também online, e que façam bons investimentos ao longo da vossa vida, porque é isso que vai fazer com que tenham um futuro um bocadinho melhor. Muito obrigado a todos e até à próxima.